Boa tarde. Boa tarde, sexta-feira. Boa tarde, início do final de semana. Boa tarde, mais tempo com quem amamos. Né? Vamos nessa. Chegamos ao final do expediente, semana produtiva, semana dentro dos parâmetros, dentro de todas as obrigações cumpridas, todos os prazos atendidos e os objetivos do trabalho sem alterações, né? Terminando tranquilo, fim de semana, tudo certinho lá na reunião do sindicato. Tudo dentro dos conformes. Na verdade, muito mais um praxe burocrático, do qual eles se aproveitam. Do que um quesito oficial de processo trabalhista, né? Tá aí, nosso artista de rua, trabalhando e tentando ganhar alguma coisa. O que parece eles ganham, né? Porque estão sempre. Não fosse lucrativo, não fariam. Assunto relativamente polêmico, né? Realmente eles se dedicam a isso. Olha só que legal. Parabéns, grande. Lá vai o outro lá. Acho que vocês não conseguem ver daqui. Aqui ele tá mexendo com fogo. Da hora. Ai, deixa eu cair. Mesmo com pouco tempo hoje, deu pra atender todas as demandas aí. Cumprir o expediente direitinho. Amanhã temos exames. Vai furar meu filhotinho, tirar um pouquinho de sanguinho dele. Mas é parte dos exames que a gente tá correndo aí, enquanto tudo corre bem. Bom, abrindo aquele assunto que eu não podia abrir, na verdade não é um fato, mas é uma possibilidade. O que acontece é que nós descobrimos que o nosso convênio médico está por um fio. Nós temos um convênio médico que não é barato, porque medicina no Brasil não é barato. E esse plano médico, o custo-benefício dele é incomparável. O custo dele é incomparável. Quando nós recebemos
concorrentes para mostrar as propostas deles. Nós mostramos o que nós temos, eles devolvem, falam valeu, obrigado, não dá para concorrer, e vão embora. A gente passou 2 anos fazendo isso. E só que o que acontece, algumas semanas atrás nós recebemos o relatório do sinistro. O sinistro é utilização, é comparativo de utilização com pago. Então vamos dizer, eu pago por mês, a Bradesco Seguro recebe de mim 50 mil reais. E naquele mês, os meus segurados gastaram 80 mil reais. Quanto tempo você acha que... isso em média, tá? Em média. Quanto tempo você acha que a seguradora vai permitir que esse déficit continue? Então, o que a gente vive hoje, o nosso medo, a nossa procura, a nossa insegurança, mas nesse momento ela é só minha, dos meus funcionários e do meu diretor, é de que a qualquer momento eles vão nos expulsar do plano. Já faz mais de 1 ano, eles podem nos comunicar que daqui a fulano, daqui a 30 dias encerraremos as atividades do nosso plano de saúde, e pronto, acabou. Então nós estamos até nos antecipando a isso, procurando cotações, mas sabemos, quando isso acontecer, a coisa simplesmente vai degringolar, vai assim, o que hoje para nós é meio caro, para o mercado é ridículo. Especificamente para o mercado, é impraticável. Então, o quadro menos desagradável é que tenhamos um plano de muito menor qualidade, com um preço que não ultrapasse aí os 60%, 70% do que nós pagamos hoje. A mais do que nós pagamos hoje. Porque para continuar no mesmo nível, em planos, em categorias de planos próximas ao que temos hoje, nós teríamos que pagar pelo menos, na melhor das hipóteses, o dobro do que pagamos hoje. E como faz? Como faz? Né? Então é isso. Então é isso. É essa preocupação, é isso que está acontecendo, foi isso que aconteceu nesses últimos dias que eu dei uma segurada, mas assim, claro, não tem nada oficial acontecendo, mas é uma possibilidade por sabermos como funciona o sistema, né? Como o processo pode funcionar. É algum problema para vocês ficarem nas suas faixas? Bom, hoje é sexta, temos que estar de bom humor. Vou tentar. Hoje, por pouco tempo no trabalho e tudo mais, não consegui ficar acessando notícias e um monte de coisa, mas acessei, uma coisa me chamou a atenção, uma doideira, mano. Uma atualidade doida. Em 2003, um médico, cirurgião plástico, na verdade, nome estranho, Jorge Fará, provavelmente libanês, né? Pode ser que eu esteja falando uma enorme besteira, então, enfim, não tem origem brasileira, lógico que não. E ele confessou o crime, esquartejou uma mulher, matou e esquartejou uma senhora de 46 anos na época,
no seu consultório, ensacou e tal. Não sei se ele não conseguiu continuar e foi preso. E fez de sexta para sábado isso, né? Em janeiro de 2003. É assim, né? Atravessa olhando para os outros, né? Mas está num lugar sem faixa de pedestres. Não era para estar atravessando aqui. E esse tal de Fará, Jorge Fará, embora tenha confessado, parece que o cara tinha grana, né? Porque ele foi protelando advogados caríssimos, apelando e tudo mais. E parece que no ano passado, ou em 2015, ele foi condenado a 14 anos de prisão. Conseguiu aguardar recurso em liberdade e conseguiram reduzir um pouquinho da pena para 12 anos e alguma coisa, porque ele confessou o crime, facilitando a investigação. Tem isso também. Tem essas atenuantes aí no mundo dos processos criminais, né? E enfim, rolava dessa forma. E a semana passada, ou retrasada, parece que teve mais uma etapa do processo onde um dos juízes estava solicitando o início do cumprimento da pena, ou seja, decretando a prisão. E qual foi a surpresa? Olha a doideira, velho. Os policiais bateram na porta para cumprir o mandado de prisão dele. Ele chegou a atender assim, não abriu a porta, disse que, tipo, tô indo, só um minuto, e não atendeu mais. Passados alguns minutos, os caras esperando, nada, não tinha mais barulho, não tinha mais nada, os policiais, aqui na Vila Mariana, viu, pertinho da gente aqui, os policiais invadiram, arrombaram a porta e encontraram o cara morto na cama. Você pensa que isso é doideira? Nem começou. Ele estava deitado na cama dele, com um corte profundo no fêmur. Provavelmente ele cortou a artéria femoral, né? Acho que é isso. Não sei se é veia femoral, artéria femoral. Eu sou só um gestor de folha de pagamento. Me desculpem a falta de técnica. Vamos, gente. Não deixa a ambulância passar, não. Bora. Bom, ele se matou. Rapidamente, por sinal. Ele é um cirurgião plástico, né? Então ele sabia exatamente onde estavam, como funciona a anatomia, né? Cara, ok, completando a questão, parece que vizinhos confirmaram, foi hoje de manhã isso. Vizinhos confirmaram que ele comentava abertamente que não iria preso, que preferia a morte e a prisão. Não iria pra cadeia. E ok, fecha o assunto? Não, tem um detalhe, cara. Tem um detalhe, mano. O cara tava vestido de mulher. O cara tava com seios. Com implante de seios. Que maluquice. Ele não era homossexual, nada. Que doideira. Bom, cara... Aí, né, a gente fica, nossa, que louco, nossa, que coisa, meu, você esqueceu que ele esquartejou, ele matou e esquartejou uma pessoa, cortou pedaços de um ser humano. Então, se a gente for pensar por esse lado, não tem muita doideira, né?
Mas que loucura, cara, que loucura. Estranho essa coisa. Ele era um cirurgião plástico, ele vivia disso. Fazia implantes, fazia... Enfim. E ele fez nele mesmo. Assim, a reportagem, a matéria não tinha muitos detalhes a mais. Mas cara, eu preciso ler mais, assim. Loucura, doideira, doideira de tudo. Nem olha pro lado, né, maluquinho? Mas tudo bem. Eu tava longe, não teria problema algum, mas se eu tivesse mais perto, alguém teria que brecar. Ou correríamos riscos aí. Ixi. Ele é fraquinho mesmo. Então vai pra lá. Vai, tontinho. Eita, nós aí a gente pega um gigantão aqui, né? E, cara, que doideira, que notícia meio... Parece um filme de terror, filme de ficção, credo. Sério, brother. Deixa eu sair de perto de você, porque parece que o negócio é feio com você aqui. Aí, ó. Peguei o farolzão aqui. Uma maluquice. Olha ali o que aconteceu, ó. O cara parou no meio. E as bicicletas estão tendo que desviar. Porque os dois bacaninhas ali, ó. Não é só um não, viu? Não tem só a fã não, tem alguém na frente dele. Os dois bacaninhas estão parados ali. À medida que as bicicletas vierem, elas vão ter que desviar de alguma forma. Os manos estão vendendo pano de prato aqui. Aí, ó, olha lá. É um pior que o outro. É um pior que o outro. País de bosta. É um pior que o outro. Mano, tava com criança na garupa da bicicleta. Que cacete, né, mano? Coisa chata. Aí, ó, temos mais um amigão da garotada aqui. Com pressa, quer ir embora pra casa. E, enfim, maluquice, né? Maluquice. Não preparei nenhum assunto, não. Mas fruto das minhas conversas hoje, duas coisas assim meio... eu não posso usar isso como teoria porque eu não sou catedrático, não tenho os materiais ou as técnicas, ou enfim, a abordagem técnica correta. Eu sou formado em contabilidade e trabalho com recursos humanos. Mas eu tenho 48 anos e um pouquinho de experiência de vida. Um pouquinho. Ela serve para algumas coisas na minha vida. E tem dois casos
Eu não vou nem falar de onde, tá? Mas são casos de pessoas que já conviveram comigo em algum período. E daquela questão da coisa mal resolvida, né? Aquele caso, aquela chatice de da pessoa que não se aceita e que procura se encaixar num padrão que não tem nada a ver com o dele. Falo de pessoas que claramente são homossexuais, claramente, e que tentam, sei lá, enganar o seu meio, ou se passar pelo comum do seu ambiente, se isso for uma vantagem ou não, sei lá. Mas é uma questão de aceitação, uma questão de amor próprio, uma questão de conhecimento superficial de si mesmo. Achar que pode se enganar ou pode enganar as pessoas, sei lá, sei lá. Mas é assim, cara. 3 casos, na verdade. 3 casos. Um era um cara que trabalhava comigo numa das empresas que eu dei aí os meus depoimentos anteriores já na minha carreira profissional. E esse cara tinha todo, ele nunca, deixa isso muito claro, muito claro. Não sabemos, eu não vi e não fiquei sabendo de nada disso, não que eu procure esse tipo de informação, mas de que tenha tentado alguma coisa com alguém. Nada, nada, nada. Nunca rolou nenhuma paquera, nenhum chamar pra sair, nem nada disso. Com ninguém. Ah, caceta! Eu distraidinho. Mas ele tinha todo o trejeito de homossexual. Não é trejeito de você desconfio. Não, 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 não. Cara, ele falava mais fino, com mais delicadeza. Ele andava mais relaxado, ou seja, é um jeito diferente de ser, de tudo, dos seus gestos naturais em tudo. Tudo que vinha com naturalidade dele era mais afeminado. Cara, não tem problema algum. Tenho certeza que ele nunca sofreu nenhum tipo de preconceito. À medida que fomos nos conhecendo melhor, olha isso, é uma indústria, é uma indústria. Eles invadiram esse pedaço. Nos últimos dias, isso. E aí pintou uma... Nunca tive grande intimidade, era um colega de trabalho só, mas que nunca me incomodou, nem incomodava os outros, parecia que o pessoal gostava dele. E marcamos uma viagem com a turma, uma viagem pra praia. E qual não é a minha surpresa? Ele foi com a esposa e com o filho. Tudo certo. A esposa dele bem mais jovem, ele tinha na base de seus, na época lá, seus 30 e alguma coisa, vai. 32, 33, menos de 35 anos, com certeza. A esposa tinha seus 22, 23. E filhinho, uma graça. E era dele, porque era a cara dele. Cara dele. Mas era muito, assim, assim... À medida que depois eu fui pegando mais amizade com outras pessoas, esse papo aparecia. De que... Cara... Assim... O mano lá, ele... Ô, brother, vê onde você tá, rapaz. Jogou o carro em cima do mano aqui. Mano, aqui não é o cara mais esperto do mundo, não. Mas, ó, ele foi jogando o carro pra cima do cara. Enfim.
E beleza, beleza, cara, passei alguns anos lá, trabalhei com eles, depois a amizade continuou, nós nos vimos, a turma, mas alguns, em alguns momentos, ele era, não quero dar detalhe, bom, vai. Ele era um bandista, ele era espírita umbandista, né? De vez em quando ele me dava alguns conselhos, algumas coisas em relação a forma como eles lidam com as coisas, né? Certas cores, ou cuidado com o carro, assim, assim, assim. Enfim, tudo na melhor das intenções. Eu não sei exatamente se ele era um líder de um centro espírita, um bandista, ou se ele apenas trabalhava no lugar, tal. Não sei se era na casa dele. Enfim. E beleza. Cara, tudo certo. A vida seguiu. Fui trabalhar em vários outros lugares e uma vez, um dos trabalhos que eu estava lá no centro, eu estava dentro do banco, entrei no Banco do Brasil para resolver alguma coisa, e aparece ele. Oi, Marcos. Oi, cara. Mas, meu, igualzinho, parece que o tempo não passou nem um pouquinho, até a entrada da carequinha dele, do mesmo tamanho. Até tirei uma foto, falei para outras pessoas que eu conheço, que trabalharam lá também, encontrei fulano e tal. A minha surpresa foi que ele encontrou Jesus. E me falou dessa forma. Dessa forma. Eu tô bem, tá ótimo. Sou evangélico agora. Encontrei nosso Senhor Jesus Cristo. Larguei aquelas coisas que eu praticava. Estou feliz. A fulana lá, a esposa dele, também. O filho dele já estava formado na faculdade, estava para casar e tal, tal, tal. É legal, cara, legal. Assim, que julgamento que eu posso ter? Nenhum. O cara é feliz? Acho que é. Eu acho que é mesmo. Sabe por quê? Se ele fosse uma pessoa maldosa, se ele fosse uma pessoa que não fosse de bem com ele mesmo, que quisesse o mal dos outros, aquela pessoa que não é feliz e quer que os outros não sejam também, eu poderia até pensar, poxa vida, né, tal. Mas, cara, uma época que está em voga se falar em cura gay, ou de aceitação, ou das pessoas nascerem assim ou assado, cara, ninguém pode, certos casos não podem entrar numa padronização. E acho até que nenhum pode, mas consegue se achar pontos em comum para se padronizar algumas coisas em algumas pessoas. Ai, 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 por que estamos devagar? Olha lá, um resgate lá na frente. Paciência, reta final, andar devagar é até melhor porque é menos perigoso. E vamos nessa. Caso 1 é esse. Depois de um tempo, ele mandou avisar essa minha amiga de que o filho ia casar e que ele queria que eu fosse no casamento. Nessa viagem que nós fizemos, o menininho era pequenininho, eu brinquei muito com o menino. Brinquei bastante com o moleque. Punha ele em cima da moto, assim, tal. Era uma graça, um moleque de gente boa. Ele é muito gente boa, a esposa é muito gente boa. Vamos ver se eu consigo alguma coisa aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Esse é o caso 1. Este é o caso 1. Caso 2. Tinha um menino, também num lugar que eu trabalhei. Menino magrinho, sempre uma aparência frágil. Ele sempre me passou essa coisa de ser muito frágil, fisicamente, assim. E normalmente as pessoas me chamam a atenção porque é aquele jeito de ser muito inteligente também, né? Ao mesmo tempo astuto. Enfim, né? Enfim. E esse rapaz, tudo certinho com todo mundo, beleza, tranquilo e tal, tal, tal. Tava quase chegando nela, ó.
Quase chegando. E um dia a gestora dele me procurou. Falou, fulano, tal, tô começando a ficar... Pera aí, gente. Alô? Marcos? Oi, quem tá falando? Oi, querido, é o seguinte, o Roberval hoje, ele não pôde vir, ele fez um trabalho externo e eu acabei dispensando ele. Se você puder ligar na segunda ou mandar um e-mail, a gente consegue tentar encaminhar para você, porque eu daqui a pouco já vou estar de volta e vou abrir alguns e-mails. Tá. A ligação tá muito ruim, eu não tô conseguindo te ouvir direito, querido. Deixa eu te pedir isso então. Não sei se você tem meu e-mail. Em 15 minutos eu consigo já te responder alguma coisa se você precisar de uma informação mais urgente. Meu e-mail é marcos.claudino.ipicorp. ipicorp.com.br. Aí você passa para mim e eu tento te passar alguma informação que eu tenha disponibilidade, tá bom? Tá joia então. Obrigado, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Alô? Ai, já foi. Bom, continuando aqui. E a gestora desse menino me procurou para que ele tava dando uns probleminhas, você viu? Fiz, tive que voltar aqui. Quase eu passei, mas tive que voltar para cá. Esse motorista é bom pra caramba, por sinal, viu? Porque tava dando muito problema, ele tava trazendo muito atestado e assim, tinha dia que não voltava da hora do almoço, do nada assim. Ia almoçar e não voltava, depois ligava dizendo que estava no médico. Enfim, sempre trouxe atestado. Teve uma época que ele começou assim, de 5 dias úteis da semana, ele trazia, 3 dias ele trazia atestado. Ele não ia no outro ele não ia de manhã, no outro não ia à tarde. Tava nisso, tal, cumprindo muito porcamente as suas funções ali, o básico do básico e tal. A mim nunca prejudicou, eu pedia a parte que eu pedia para ele, que eu precisava dele ali na área, ele fazia. Beleza. Um dia, eu não sou eu não sou muito sociável, quase nada sociável. Eu não almoço com ninguém, almoçava com meu amigo quando ele saiu da empresa, não, não tenho necessidade, também não tenho oportunidade, assim, eu me sinto bem almoçando sozinho, sem problema algum com isso. E também depois que o Cauê nasceu, eu não fui mais também para as festas de fim de ano da empresa, embora parece que sejam ótimas. E, e aí um comentário bobo, assim, não maldoso, mas de que esse rapaz deu em cima de uma menina, fulana X, lá na festa de fim de ano, assim, tipo, perguntando se ela tinha namorado. Enfim, deu uma chavecadinha. Se não for, machucar sua mão, viu? E criou um certo clima, sim, independente da menina ou não, de que aí começou a se comentar, tipo, estranho, porque ele era muito afeminado. Muito afeminado. Ele era um cara discreto, não era um cara que saía conversando pelo mundo e fazendo escândalo, nada disso. Nada disso. Isso não tem a ver com sexualidade.
Mas ele era afeminado, bastante. Mais do que um comum de uma pessoa simplesmente delicada. Eu tô do jeito que o Zé Povinho não gosta. Chora invejoso. Cabeça de bosta, hein, mano? Mas é um garoto, né, cara? Um garotinho de nada. Chora invejoso é ótimo, né? As pessoas têm uma mania de achar que os outros querem o que elas têm, né? Enfim, né? É porque assim, né? Você pode acertar uma frase dessas no seu carro, pode acertar uma ou duas pessoas que talvez a direção da frase seja para elas. Mas a grande maioria não será, né? Então você, na verdade, vai estar falando merda para uma porrada de gente. E verdade, ou provocando uma ou duas pessoas. Vale? Então tá bom, cara. Então tá bom. Eu não acho inteligente, eu não acho nem uma abordagem delicada. Mas enfim, né? Ele é um garoto, né? Pode ser que ele aprenda, melhore e retire isso. Enfim. E aí, causou assim, certo? Nossa, o fulano chavecou a menina, ou queria ficar com ela, ou queria pegar. Como? Mas ele não é gay. Era isso, assim. Sem maldade de ninguém, assim, de. Ah, não, nossa, não. Não, nada, era só uma coisa assim, que estranho, né? Pronto. Essas pessoas que comentaram isso perto de mim são pessoas que não têm maldade, não tem essa coisa de desejar o mal para os outros. Realmente não. Conheço bem essas. E aí, falando sobre isso, veio que, não, ele é casado. Aí olharam no prontuário dele, né? Ele é casado com uma mulher bem mais velha que ele, inclusive. Ele não tem 30 e a mulher tinha seus 40 e tantos. E quando a gestora veio falar comigo, o estilo Gol, né? Estilo com a placa Gol. Quando a mulher veio falar comigo, a gestora veio falar comigo, aí apareceu, né? Que parece que ele é casado com a psicóloga dele, então ela queria até que eu verificasse a autenticidade dos atestados e tal. E eles vinham mesmo de uma clínica e tudo certo. Não era só, ele arrumava também de dentista, tá? Era muito dentista e psicólogo, ele alternava nos dois. Ele tinha os dentes perfeitos. E eu tinha ele no meu Facebook, tenho ainda, tá lá. Mas há muito tempo eu não vejo nada dele no Facebook. E ele colocava uns assuntos loucos, assim, umas viagens malucas. E sempre vinha na nossa cabeça essa questão de ser um cara estranho, talvez por não se aceitar, né? Porque, cara, ele pode brigar com o mundo inteiro. Não, eu sou muito machão, viu? Mas não adianta você falar isso com a mão ao contrário na cintura, com o pulso na cintura, né, cara? Então, assim, é natural, não se disfarça. Muitas coisas não se disfarçam, né? E ele acabou sendo demitido, tudo, dentro dos praxes, direitinho. E ele fez umas doideiras. Ele foi num outro prédio da nossa empresa e tentou falar com um dos donos da empresa, que nem fica lá. Depois e com todo desgrenhado, ele era um cara que era bem arrumado, assim, diria, né? Penteado, barba feita sempre e tal. E todo desgrenhado, barba grande e tudo. Depois ele foi lá de novo mais algumas vezes levar umas bolachas. Ah, essa bolacha é pra fulano que trabalhava lá e tal. Assim. E teve uma vez que ele tentou entrar lá no prédio de onde que eu trabalhava e não conseguiu. Porque o segurança reconheceu ele quando perguntou, o que você quer? Você é ex-funcionário. Ele foi embora, ele saiu correndo, foi embora. Estranho, estranho, estranho. E você olha no Face dele hoje, tá super normal. Parece que ele tem um site chamado Medium, alguma coisa assim. Estranho, estranho. Isso não é suposição nem nada, mas é esquisito, né? E aí o terceiro caso é mais rápido, eu não quero nem falar muito. Esse trabalha lá com a gente ainda.
E é a mesma coisa. É um cara que tem todo um trejeito de homossexual. Todo um trejeito. Só que tem um problema, né? Ele é criado uma família muito conservadora. A criação dele é de evangélico. Ele é evangélico. Casado com uma moça. Há pouco tempo ele casou. E ele é um cara muito maldoso. É um cara muito de mal com a vida e com os outros. Ele não tem muito tato na questão do afeto. Ele fala coisas meio cruéis para as pessoas, ou das pessoas. Ele não tem muitos amigos. é, E para mim, esse sim é um claro caso de quem não é feliz e não quer que o mundo seja feliz. Então ele colabora bem para que as pessoas à volta dele não sejam felizes. Você sabe para onde você vai, ô malandrão? E esse sim, esse sim. E aí é claro que é natural e a empresa toda tem esse comentário com ele de que de que ele é gay, de que ele é gay. E quem sabe dessas maldades dele tem o mesmo argumento, o mesmo artifício. Tá, pô, teve que casar, né, com mulher. Então acaba fazendo. Não é que ele faz maldade com os outros, ele é ruim no trato humano. Ele tem comentários ruins e tudo. Ele não fica puxando tapete de ninguém nem nada. Mas eu dou um exemplo. Foram cumprimentá-lo porque ele se formou na faculdade e ele falou para a pessoa: não precisa me cumprimentar não, eu quero tomar o teu lugar. Ele não falou brincando nem com sarcasmo, ele falou sério, para desconcertar mesmo a pessoa, sabe? Então é chato isso, né? Porque a oportunidade de ser feliz dele pode não se repetir, né, cara? Mas. E sim, tem outro detalhe. Ele é um cara que ele fala da mulher e da vida pessoal dele com um tom machista. Super machista, de que ele que controla as finanças da casa. A mulher dele cozinha pra ele. Sabe? Esse também é na cara, né? Mas pode ser que eu esteja errado. Sempre pode ser que eu esteja errado. Gente, bom fim de semana a todos. Divirtam-se, sejam felizes, busquem. Tá bem próximo às vezes. Um abraço.